Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre recuperação ambiental, sobre mineração, sobre licenciamento ambiental. Quem está aqui junto com a gente são os engenheiros florestais, Bruno Henrique e Gerran Murta Haslan. É isso mesmo, da Acácia Assessoria e Projetos Ambientais. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, no canal 7 analógico, no canal 34 digital e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Bom, eu falei no bloco passado que eu gostaria de continuar falando sobre licenciamento ambiental. Como é que funciona esse processo de licenciamento? Ele é muito demorado? Ele está mais célere? Como é que está funcionando isso? Bom, desde meados de 2019, 2020, o processo de licenciamento ambiental em Minas Gerais, ele passou a ser todo digital, né? Na verdade, o processo de licenciamento, ele tem uma série de órgãos que participam desse processo. A gente tem desde órgãos federais, como o IBAMA, dependendo da atividade, até órgãos municipais, né, como as prefeituras, as secretarias de meio ambiente da prefeitura, órgãos estaduais, IEF, SUPRAM. Então, o processo de licenciamento ambiental, ele é bem amplo e vai depender muito da natureza da atividade que você quer. Falar de licenciamento ambiental, o primeiro passo que a gente tem é fazer uma classificação, entender qual que é a área que você deseja, né, intervir, onde que o seu empreendimento vai estar situado, seria o primeiro passo, né? A partir disso, a gente vai ter a determinação, né, de qual processo de licenciamento a gente vai seguir. Hoje, no estado de Minas Gerais, o processo de licenciamento ambiental, ele é um só. Ele corre num portal online, que é o portal Ecossistemas, onde a gente faz essa primeira classificação, né, da atividade em si, e o próprio processo, o próprio sistema diz para a gente o que vai ser necessário, quais os estudos vão ser necessários. Recentemente, tem sido bem demorado, sim, os processos de licenciamento ambiental, principalmente por conta de falta de contingente. Então, às vezes, a gente faz o protocolo, faz os pedidos, insere os estudos, né, necessários, e a gente tem uma certa demora dos órgãos de ter a resposta. E às vezes esse processo é um processo que ele passa por várias fases. Então a gente inicia o processo de licenciamento ambiental com uma investigação bem ampla, né? Investiga-se, por exemplo, será que existem animais protegidos? Se existirem, ok, tem que se fazer determinadas ações. Se não existirem, o processo se torna um pouco mais simples. Será que existem cavidades nessa área onde você quer fazer esse processo, esse empreendimento? Se sim, devem ser tomadas ações. Se não, o processo acaba ficando mais simples. Então, não existe uma receita de bolo, né? O processo de licenciamento ambiental, ele vai se construindo à medida em que ele ocorre, né? E à medida que são investigados e que são encontrados ali, ou não, critérios locacionais, que é o que a gente chama, né? Que podem trazer uma complexidade maior ou, né, uma complexidade menor para um processo. Por exemplo, hoje, se você está falando num processo de licenciamento ambiental que vai ter que tirar, fazer supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, é bem mais complicado que você está falando, por exemplo, de fazer um processo de licenciamento ambiental numa área de cerrado. Então, o que vai determinar a complexidade, o tempo de demora e até a aprovação ou não, são esses critérios ambientais que a gente tem. Mas vamos lá, a gente fala de empreendimentos, né, de uma intervenção. Quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente lembra de fazendas, ou mineração, ou grandes plantios. Mas vamos dar um pequeno exemplo aqui na vida urbana. Quem é que precisa fazer um licenciamento ambiental? Por exemplo, eu quero fazer uma microusina eólica. Eu tenho que ter um licenciamento ambiental? Eu quero fazer um poço artesiano. Eu tenho que ter licenciamento ambiental? Sim, Marconi. A gente tem, paralelo à
a área rural. Na cidade a gente também precisa do licenciamento ambiental muitas vezes. E esse licenciamento ambiental urbano, ele vai estar ligado a atividades, por exemplo, se você quer ter uma usina solar fotovoltaica, geralmente essas não ficam dentro das cidades. Mas existe também o processo, provavelmente você vai ter que recobrir uma área, né, com esses painéis, ou de repente, se for a eólica, você também traz um impacto visual. Então, esses processos têm que acontecer sim. Em âmbito urbano, a gente tem atividades tais como lavanderias, borracharias, e também, paralelo ao licenciamento que a gente fala ambiental, que geralmente escorre na Supran, no Estado, a gente tem também o licenciamento municipal. Então, se de repente você quer fazer hoje um empreendimento aqui em Diamantina, por exemplo, e ele se enquadrar nas prerrogativas, por exemplo, de impacto de vizinhança, você precisa fazer também o processo dentro da prefeitura, né? E esse processo, ele tal qual o processo no Estado, vai depender do local que você está, o que você vai ter que fazer, se vai ter que retirar árvores ou não, se você tem um efluente, né? Se você despeja águas contaminadas, o que você faz com essas águas, com esse óleo, com essa tinta, né? Então, sempre quando a gente tem essa interface, principalmente de produtos perigosos, de atividades que podem realmente ter um impacto, às vezes no trânsito também de uma determinada região, a gente tem tanto a parte de licenciamento no Estado, que vai correr na Supran, IEF, IBAMA, e também no órgão municipal, nas prefeituras. Bruno, deixa eu abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouquinho sobre regularização fundiária. Vocês trabalham nessa área também, questão de uso capião, como é que vocês dão essa assessoria? Sim, sim. A Cássia, ela vem trabalhando, inclusive, nessa área, seja na questão de regularização fundiária, seja na questão do seu devido processo, né? Para você ter a posse ou a propriedade daquela determinada área. Nós vemos atuando também na questão ali também do georreferenciamento desses imóveis, vemos tratando ali também na questão de uma coisa que a gente chama que é o memorial descritivo, né, que é a delimitação ali da sua determinada propriedade com anuência dos seus respectivos confrontantes, né, isso daí também é um passo, digamos que é essencial para você ter ali aquela determinada posse daquela sua propriedade, né. Isso, exatamente. A questão de regularização fundiária, ela é importante também no âmbito do licenciamento ambiental, né? Paralelo a toda essa questão ambiental que existe hoje, você também tem que ser capaz de provar que o seu imóvel é seu, que você possui a titularidade ou pelo menos possui a permissão, né? E é uma coisa que trava muitos processos, tá? Seja de licenciamento no âmbito estadual, enfim. A regularização fundiária, ela é essencial hoje, né? Tanto em áreas urbanas quanto áreas rurais, principalmente se você deseja fazer algum empreendimento ou de repente está comercializando o próprio imóvel também. Um imóvel regularizado, ele vale muito mais e, digamos, é essencial no processo de licenciamento também. Então, hoje a Cássia, ela trabalha com a regularização fundiária, né? Tanto nos processos né, os levantamentos topográficos, registro do seu imóvel, né? A gente tem também hoje a Cássia Imóveis, onde a gente faz também a comercialização desses imóveis, né? Além da regularização, também a comercialização desses imóveis. E é algo essencial, né? Para o pequeno produtor, para o empreendedor ou para você também que está querendo simplesmente vender o seu imóvel. Ter o imóvel regularizado é algo que valoriza muito e te dá também uma segurança. Bom, eu estou em cima da hora, né? Eu acho que a gente não poderia deixar de falar após 4 anos da tragédia de Brumadinho, a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Foi ótimo recebê-los aqui, até para prestar esse serviço, né, de informação. Bruno, muito obrigado por atender o convite. Muito obrigado, Marconi. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E espero que a gente tenha conseguido conversar um pouco legal aqui com você de casa também. Geran, espero a gente poder voltar a conversar com vocês aqui em outras oportunidades. Foi um prazer. Colaborar com a população e prestar esse serviço. Ótimo, estamos à disposição, tá, gente? Vocês podem conhecer o nosso trabalho, tá? No nosso Facebook, Instagram, a Cássia Meio Ambiente, tudo junto mesmo, tá? Vocês podem curtir aí e estar sempre acompanhando nosso trabalho nas redes sociais.
Bom, falamos sobre mineração, licenciamento ambiental, recuperação ambiental. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.